Você já parou para pensar em como o ser humano se desenvolve ao longo da vida? Não é só o corpo que cresce. Esse processo vai muito além do crescimento físico. Neste vídeo, vamos entender como o desenvolvimento humano é um processo biopsicossocial e o papel fundamental da linguagem nesse caminho. O desenvolvimento humano é um processo contínuo que envolve muito mais do que apenas o crescimento físico. Ele é considerado biopsicossocial porque integra 3 dimensões essenciais. O biológico, que diz respeito ao corpo e à genética. O psicológico, relacionado aos pensamentos, emoções e comportamentos. E o social, que envolve o ambiente, as relações e a cultura. Ou seja, nós nos desenvolvemos a partir da interação entre o nosso corpo, mente e o meio em que vivemos. E nesse sentido, vamos entender o conceito de linguagem como um instrumento fundamental no desenvolvimento do sujeito e para a sua aprendizagem, onde ela permite a comunicação e a construção de conhecimentos. E no ambiente da sala de aula, a linguagem ela é muito importante na interação entre professores e alunos e também entre os próprios alunos. A linguagem é entendida como um instrumento essencial para a mediação do conhecimento, sendo fundamental para o desenvolvimento cognitivo, a expressão de ideias e a participação ativa de todos os estudantes, inclusive aqueles com deficiências. A linguagem é vista não apenas como comunicação verbal, mas como forma de interação social que deve ser acessível e significativa, respeitando as diferenças e promovendo a inclusão. E ainda refletindo sobre a linguagem, vamos pensar a linguagem como disparador da aprendizagem. Nesse pensamento, eu diria que, mais do que falar ou escrever, a linguagem é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a pensar, refletir e aprender. Então, vamos entender como ela funciona como um gatilho, um disparador do desenvolvimento e da aprendizagem. Então, a linguagem não é só um meio de comunicação. Segundo autores como Vygotsky, ela é a principal mediadora do pensamento. Isso significa que, ao falar, ouvir, escrever e interagir, a criança vai construindo significados. Ela aprende a organizar suas ideias, resolver problemas, refletir sobre o que faz, e tudo isso impulsiona o desenvolvimento. Bom, exemplificando, vamos imaginar uma situação simples, onde um professor pergunta aos alunos por que a água vira gelo. Ao tentarem responder, mesmo que não saibam tudo, as crianças precisam colocar seus pensamentos em palavras. Esse esforço ativa o raciocínio e a linguagem vai puxando a aprendizagem. Além disso, ao ouvir os colegas, elas comparam ideias, reformulam e assim aprendem mais. Então, quando dizemos que a linguagem dispara a aprendizagem, queremos dizer que ela cria condições para o desenvolvimento acontecer.
E é na interação com o outro, nas perguntas, nas trocas, que o aluno vai crescendo cognitivamente, porque a linguagem puxa o pensar e o pensar alimenta o aprender. Então, o desenvolvimento humano é um processo que envolve corpo, mente e relações. A linguagem é o fio que costura tudo isso. Ela permite aprender, comunicar, pensar e se sentir parte. Por isso, promover ambientes acessíveis, afetivos e comunicativos é cuidar do desenvolvimento de todos. Afinal, como dizia Vygotsky, a linguagem não apenas expressa o pensamento, ela o constrói. Então, a compreensão do desenvolvimento humano como processo biopsicossocial amplia nosso olhar sobre o indivíduo. Ela nos lembra que nenhuma criança aprende ou se desenvolve isoladamente. Cada ser humano, é resultado da interação entre sua biologia, sua história emocional e o ambiente em que está inserido. E num contexto educacional, isso significa compreender que há aspectos como saúde física, bem-estar emocional, vínculos familiares, cultura e estímulos recebidos impactam diretamente nas aprendizagens. Então, uma criança que convive em um ambiente acolhedor, com oportunidades ricas de comunicação e expressão, terá mais facilidade para desenvolver suas habilidades cognitivas, sociais e emocionais. Então, é nesse ponto que a linguagem ganha ainda mais força. A linguagem em todas as suas formas, falada, escrita, sinalizada ou imagética. É a principal ferramenta da mediação entre o sujeito e o mundo. É por meio dela que o aluno acessa o conhecimento, elabora ideias, expressa sentimentos e se conecta ao outro. E para garantir o pleno desenvolvimento humano, é essencial respeitar os diferentes ritmos e estilos de aprendizagem, valorizando a diversidade como riqueza e não como obstáculo. Então, incluir é adaptar a escola ao estudante e não o contrário. Reconhecer que todos têm o direito de participar ativamente das experiências escolares, comunicando-se da forma que conseguem e sendo compreendidos. Portanto, quando planejamos práticas pedagógicas que consideram o aspecto biopsicossocial do desenvolvimento, nós estamos assumindo uma postura ética, inclusiva e profundamente humana. Estamos dizendo com nossas ações que cada sujeito importa com todas as suas complexidades, potências e desafios. Por isso, esse papel da linguagem é ainda mais importante quando pensamos na inclusão, considerando que cada estudante tem uma forma própria de se comunicar. Pode ser oral, escrita, libras, imagens, tecnologia assistiva e por aí vai. Então, garantir o acesso à linguagem é garantir o acesso ao pensamento, à participação, e ao direito de aprender. Então, em resumo, o desenvolvimento humano é um processo complexo e interligados, e a linguagem tem um papel central nesse caminho. Ela não só comunica, mas também ensina, inclui, constrói pensamento e alimenta o aprender. Por isso, é importante, é necessário criar espaços de fala, escuta e expressão, ou seja, criar ambientes ricos em linguagem onde todos possam se expressar, refletir e crescer, valorizando assim a linguagem em todas as suas formas.